Olá, 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 tudo bom por aí? Olha só, hoje, o tema da live de hoje é muito, muito, muito incrível. Eu vou falar a respeito de possibilidades de fontes de renda para você que tá sem se recolocar no mercado de trabalho, para você que tá com alguma dificuldade, para você que, enfim, que a gente vai falar sobre muitas coisas, então eu peço para que você fique até o final, porque eu vou te dar muitas, muitas boas ideias, tá bom? Vou colocar aqui o título da live para vocês. Boa noite, quem tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Raila. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Olha só. Então, pra você que tá assistindo isso aqui no replay, acelera um pouquinho, que nesse primeiro momento eu tô recebendo as pessoas, tá bom? Então é o seguinte, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que o que eu vou falar aqui, de forma alguma, substitui uma intervenção, né, um acompanhamento especializado, não justifica, tá? E não exclui esse tipo de abordagem também. Mas eu tenho sido... Muitas pessoas no direct têm me pedido, né? Silvia, eu tô precisando de uma ajuda, tá difícil, na pandemia, eu fiquei desempregada, enfim. Então, como eu não consigo também atender todo mundo, a minha ideia é fazer com que vocês aqui nessa live consigam tirar algumas ideias para que vocês abram a mente e consigam executar isso, tá? E aí, outro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte: mas então, como você vai dar essas dicas? O terapeuta ocupacional faz somente isso, é só isso. Então, dar umas dicas, não sei o que, e você vai lá e executa. Não, terapia ocupacional não é isso. Só que, como eu falei, como eu não consigo atender todo mundo, tenho tido uma demanda muito grande de pessoas e de mães de pessoas com autismo na fase adulta, me solicitando pelo direct, eu resolvi fazer essa live e para falar para vocês, tá? Então, assim, o acompanhamento na terapia ocupacional é sempre permeado por atividades significativas, atividades que façam sentido dentro de um contexto aí geral, entendeu? Da vida do ser humano. Basicamente, né? E a minha intervenção, né? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu vi que tem alguns terapeutas ocupacionais aqui na live também, é o seguinte: a minha ideia a gente atua sempre no cotidiano, levando em conta as diversas esferas da vida de uma pessoa, tá certo? Então, é apenas um brainstorm que a gente vai fazer aqui para que vocês consigam sair daqui com novas ideias e possam ir aí, como é que fala? Aplicando isso no dia a dia de vocês, tá bom? Tá fazendo sentido? Não tá? Se você que tá achando legal esse bate-papo, encaminha, pega o aviãozinho aqui, a setinha, e encaminha para 2 pessoas que você acha que pode se beneficiar do que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, é muito importante quando a gente vai pensar em alguma fonte de renda, alguma atividade, né, que vise um retorno financeiro, é extremamente importante nós pensarmos no seguinte aspecto: é sempre mais fácil começar pelo que a gente gosta. Parece super, né, óbvio falar isso, mas não é. Porque assim, a gente precisa... Por que disso, né? Eu vou explicar. Desempenhar e pegar algo que a gente goste bastante, que a gente se sinta confortável fazendo e domine aquilo, para que o resultado seja o melhor possível, para que no meio do caminho você consiga desempenhar outras coisas e ter novas ideias, novos projetos apareçam, enfim, por isso, tá certo? E aí, eu separei por categorias algumas
as atividades que você acha que poderiam ser importantes para que as pessoas desempenhassem aí. Então eu vou falar agora para vocês, tá? Isso serve, então, voltando, para pessoas com autismo na vida adulta, para pessoas que não estão no espectro autista, para mães de pessoas que estão no espectro autista, tá bom? E para mães que também não estão. Então serve para todo mundo, tá? Tá fazendo sentido? Vocês estão gostando? Boa noite. Boa tarde não, né, Silvia? Boa noite para quem tá chegando agora. Então, assim, vamos lá. Uma coisa que eu comecei a abordar na live da semana passada foi o seguinte. Eu dei algumas dicas, né, do que poderia ser feito. E uma das dicas que eu falei foi a respeito de atividades pegando pessoas que gostam, por exemplo, de animais. Então, pessoas que gostam de animais são pessoas que podem usar isso a seu favor. De que forma que podem usar isso a seu favor? Podem usar fazendo a divulgação do seu trabalho e passeando com os cachorros, exercendo uma atividade remunerada como dog walker. Então, eu tenho hoje alguns clientes que executam isso, sim. E tenho alguns que começaram como dog walkers e hoje já estão crescendo o projeto deles. Hoje eles têm algumas outras pessoas que compõem uma equipe, né? Então, tudo isso dentro do acompanhamento que eu realizo com eles. Por isso que eu falei que terapia ocupacional não é só, você dá as dicas e você vai lá e coloca a mão na massa. Não. Tem todo um processo, tem todo um acompanhamento. E isso vai fazendo parte durante os atendimentos, durante as sessões que a gente vai realizando. Semanalmente, 2 vezes por semana, aí depende do projeto terapêutico de cada um, tá certo? Mas aí é o seguinte, eu falei então um pouco para retomar, né? Porque teve algumas pessoas que queriam entender um pouco a respeito de como é que era feito isso, tá certo? Então vou falar agora como é que é feito. Então, durante este período, né, que essa pessoa em específico começou a realizar esses atendimentos como dog walker, eu acabei, a gente tá acho que uns 4, 5 meses nesse trabalho, e aí a demanda começou a aumentar significativamente. Então, a gente foi fazendo um processo, eu ajudei esse meu cliente num processo de recrutamento, né, de seleção de pessoas, né, que teriam, na verdade, um perfil que pudesse compor ali de acordo com o que ele também acha, né, importante, significativo. E a gente foi crescendo esse projeto. Hoje nós temos 3 pessoas, então ele hoje pouco faz as atividades de dog walker, ele tem 3 pessoas que fazem, que estão na equipe dele, que fazem essas atividades aí, né? E como eu disse, o acompanhamento que eu fiz contempla, na verdade, né, todos esses aspectos, né, de seleção e de precificação também. Então, porque a gente, quanto terapeuta ocupacional, né, eu friso sempre aqui com vocês a importância de um terapeuta ocupacional atendendo pessoas na vida adulta. Por quê? Porque o terapeuta ocupacional olha muito para o cotidiano, olha muito para as ocupações das pessoas, né? E quando a gente fica na fase adulta, o que todo mundo quer? Exercer uma atividade remunerada, né? Então, eu ajudei também esse meu cliente na precificação, tá certo? Então, assim, como precificar, como colocar um valor, né? E assim, hoje ele ganha o valor que ele tira mensal é um valor significativo que, na verdade, é compatível com o que o irmão dele tira sendo estagiário em uma empresa. Então, assim, para vocês terem noção de que não é um pagamento simbólico, não é um valor simbólico, né? Não é assim. Óbvio que essa pessoa que está hoje comigo e que tem uma equipe, né, de dog walker, começou, como eu disse, há 4, 5 meses atrás. A gente foi fazendo um trabalho, mas foi possível escalonar esse trabalho, né? E hoje ele consegue fazer isso aí, começou no condomínio, hoje ele atende no bairro que ele mora. Então é algo que, assim, super ok, no contexto de pandemia, inclusive, ele não precisa se deslocar, porque faz tudo a pé. Então, assim, é super, hiper possível, tá certo?
Gente, boa noite. Quem tá chegando agora? Tá fazendo sentido? Vocês estão gostando? Boa noite, gente. Boa noite, queridos. Luiz, Grace, muito boa noite. Bela, que saudade de você. Muito bom. Nossa, que lindo. Que bom ter você aqui, Bela. Bela é uma querida. A gente se conhece já há muito tempo, né? Uma psicóloga maravilhosa que hoje mora no Rio. Gente, então tá fazendo sentido? Conta aí pra mim. Tairone! Boa noite! Muito boa noite. Então, essa foi uma atividade, né? Pegando esse exemplo de... partindo de algo que você goste, tá? Agora, tem uma outra coisa que eu acho legal de falar, e eu queria que você ficasse aqui até o final, porque a última dica que eu vou dar é top das galáxias, tá? E eu já aviso que essa live não vai ficar salva, tá? Não vou deixar no IGTV. Então é o seguinte, porque tem muita coisa boa que eu não vou deixar salva. E aí, partindo do pressuposto de que pessoas que gostam de artesanato, que são mais manuais, que gostam de atividades mais manuais, o que elas poderiam fazer? Então a gente pode pensar em... Estamos, né? Não vou falar a palavra, né, pra não levar. Mas tá todo mundo então com quem? Com a tia, tá com a mãe, tá com a avó, tem uma série de pessoas que estão mais próximas de pessoas da família. É a época, é o momento de você fazer o quê, gente? De você resgatar, de você pegar aquela tia que é habilidosa, crochê, que sabe fazer tricô, na sua avó, na sua mãe, que sabe fazer bordado, que sabe fazer ponto cruz e aproveitar. Sim. Nossa, mas eu tô com faculdade, eu tô com um monte de coisa pra fazer, nananana. Então, a internet é maravilhosa, é muito bom ficar aqui, é muito bom ficar acompanhando série, ver Netflix, só que a gente não pode esquecer que durante a pandemia aumentou demais o uso disso aqui, ó, de tela. Então a gente fica o tempo inteiro, né? Notificação. Se não é aqui no Instagram, é no WhatsApp. Se não é no WhatsApp, é em outra rede social. Então a gente precisa se policiar. Então, para além da questão de ter uma finalidade, como é que fala? De fonte de renda, é importante também para a sua saúde mental, tá? Para a sua saúde emocional, para que você não fique tão ligado, né, o tempo inteiro querendo checar as coisas, enfim. Então é super, super importante isso, tá bom? Então, você pode pegar essa pessoa, alugar essa pessoa e falar, grudar nela e falar, eu quero aprender. Como é que você faz, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que eu acompanho que começaram bordando ponto cruz, fazendo crochê, e descobriram coisas que elas são extremamente habilidosas, coisas que elas nem imaginavam que elas fossem capazes de realizar. E elas estão realizando. E começou assim, com um bordado aqui, um bordado ali, mostra pra um, mostra pra outro, começa uma encomenda aqui, uma encomenda ali, e a pessoa hoje tá tirando, que seja uns R$80, líquido, né? Tirando a mão de obra, tirando o material, R$80 por semana. Tem gente que consegue tirar 150, 200. Já é um valor considerável, né? Pra quem tá ali, que começou de brincadeira e agora hoje tá fazendo outras coisas. Enfim. Então é isso que a gente também pode fazer. Tá fazendo sentido, gente? Aperta o coração pra eu saber, por favor. E se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no pontinho de interrogação, tá bom? Que aí eu respondo pra vocês. Então, voltando. Outra coisa que também dá pra fazer, pra quem gosta dessas coisas, dá pra fazer o quê? Dá pra você usar e abusar de miçangas. Você pode fazer pulseiras. Você pode fazer pulseiras com miçangas ou intercalando com pedras naturais. Você pode fazer colar, você pode fazer, como é que fala? Atividades com macramê, entende? Você pode fazer N coisas. Hoje o YouTube é um mar infinito, né? Que nos dá muitas possibilidades, que nos dá muitas portas, enfim, que nos abre muitas portas, né? Que nos dá muitas ideias. Então,
eu super recomendo você testa, né? Eu tenho uma cliente, pra você ter uma ideia, uma cliente de 12 anos, que nesse período da pandemia os pais resolveram, obviamente, suspender a mesada dela. E aí ela ficou muito brava, muito brava. Óbvio, né, que a gente conversou, eles me falaram que eles iam fazer isso e tal, a gente avisou com uma certa antecedência, né, aquela coisa da previsibilidade e tal, e avisamos pra ela de que não iria mais ter a partir de tal dia, tal mês, a mesada. E ela ficou muito chateada, muito, porque ela fazia compras em um aplicativo, assim, tipo esses AliExpress, então ela fazia compras nesse aplicativo, coisinhas pra ela mesmo. E aí, ela sempre gostou muito de mexer com miçanga, de fazer biju, de fazer de lidar com essas coisinhas. E, gente, o que aconteceu? Eu dei uma ideia pra ela, tentar usar o que ela já tinha em casa e começar a fazer, assim, coisas, pulseiras, que ela gosta de combinar bastante, fazer umas composições bacanas de cores e tal, e ela começou a fazer isso. E começou a mostrar, a postar, eu acho, na rede social da mãe. Gente, isso meio que assim, foi um boom. Hoje ela tá com um monte de encomenda. Ela conseguiu fazer com pedras maiores. Então, o que ela foi ganhando, ela começou a investir nas peças. Então, gente, é super possível, sabe? Ela tem 12 anos, ela nem pensou nisso. Hoje, a mãe tá pensando em investir nisso, porque viu que ela sabe fazer umas fotos bacanas, ela cria um cenário, é mó legal, assim, sabe? Tipo, então, pra vocês terem uma ideia de que com 12 anos, uma menina que tá assim dentro do espectro autista conseguiu ter, junto comigo, né, nos atendimentos comigo, pensar em possibilidades que pudesse solucionar aquela frustração dela, né? Então, por isso que eu tô falando que não substitui o atendimento nem o acompanhamento especializado, mas que pode contribuir aí o que eu tô falando aqui hoje, tá bom? Tá fazendo sentido? Tá ajudando? Gente, me fala uma coisa, vocês tem alguma dúvida, alguma coisa até agora ou não? Se estão gostando, aperta o coraçãozinho pra eu saber, tá bom? Apertem aí, soltem o dedo pra eu saber. Outra coisa, ideia, vamos ver. Tem alguns comentários, né? Às vezes eu me esqueço de ler aqui, gente. Ideia e inovação faz toda a diferença, é verdade, Tairone, faz mesmo. Faz muita diferença. Que bom que vocês estão gostando. Então vamos pra segunda parte. A segunda parte que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Hoje, com essa nossa segunda fase aí, né, de restrição, de isolamento, vamos dizer assim, tem muitas pessoas, muitos profissionais de saúde, inclusive, que estão migrando, estão mais aqui na mídia, né? E uma das coisas que eu tenho percebido bastante e que eu tenho recomendado para os meus clientes é que eles possam, né, para quem gosta mais do digital, para quem gosta dessas coisas, tem uma habilidade maior, uma facilidade maior em manejar isso aqui, é que eles possam, então, criar conteúdos para uma pessoa, para um profissional, seja um psicólogo, seja um terapeuta ocupacional, seja uma fono, né, e seja um médico. Então, criar conteúdos, criar a linha editorial, né, como eles costumam falar, que é criar o post certinho, que dia vai ser o quê, enfim, criar isso para a pessoa, para o profissional, vender isso. Tem a possibilidade da pessoa criar a arte, gente, mexer em aplicativos. Eu dei o exemplo do Canva na semana passada, mas tem outros também, tipo, enfim, N outros que você pode utilizar. Eu não sou boa dessas coisas de tecnologia, então eu não sei falar pra vocês. Depois, se alguém tiver interesse, me chama no direct que eu passo, que eu tenho tudo anotadinho, tá bom? Mas, então assim, você pode fazer, imagina, o gerenciamento da rede social de uma pessoa, criar conteúdo. E uma outra coisa que eu acho incrível, que as pessoas que estão no espectro autista, elas são super perspicazes, super detalhistas, né? Tem uma memória excelente. Eles têm saído super bem na edição de vídeos.
edita um vídeo como ninguém, porque consegue ver aonde é que a pessoa falhou, que a linha de raciocínio não acompanha ali, enfim. Isso tem sido assim muito legal, né? E eu tenho percebido que eles têm, por exemplo, fechado alguns pacotes, então eu também ajudo nisso, assim, então são 3 posts na semana a tantos reais, ou 7 dias da semana, fechar o mês, né, é tanto. Então, assim, a gente vai precificando também isso, e conforme ele vai fazendo novos cursos também, porque paralelo a isso, não é só executar. Vou fazer, achar importante dar esse suporte pra tudo na vida, né, gente? Pra que você vá, como é que fala? Se aprimorando, pra que você faça outros cursos, pra que você consiga, sei lá, comprar um aplicativo novo, um programa novo pra fazer uma edição melhor, enfim. Isso tudo faz parte aí do trabalho, né? E eu acho que é super, super, super possível fazer e é muito legal, tá? Então, edição de vídeo, se você gosta, eu particularmente, nossa, eu passo mal com edição de vídeo. Eu não sou nada habilidosa com edição de vídeo, mas se você gosta, se você tem esse talento, esse dom, investe, porque é algo que as pessoas estão necessitando, precisando. E assim, eu percebo também que tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, o cuidado que vocês têm, assim, no sentido de cortar bem no time, assim, sabe? Não cortar a fala no meio da pessoa. É muito cuidadoso, é muito minucioso o trabalho que vocês fazem. Então, assim, eu acho maravilhoso tudo isso, tá? Cadê? Que a Grace tá falando? Eu acho o máximo, queria saber fazer. Nossa, então, Grace, eu tentei, mas deu pena, viu? Não é minha praia, não. Não é, mas as pessoas fazem e têm conseguido aí tirar uma grana com isso. Então é bem, bem legal. Tá certo? Tá fazendo sentido? Vocês estão gostando disso? Me conta dessas ideias que eu tô dando. Então, voltando pro... que eu me perdi aqui, acabei de olhar agora aqui nas minhas coisas, é o seguinte, vocês... Te entendo, kkk. Vocês que gostam de fazer, então, tô voltando para outro tópico, tá, gente? Mas, enfim, que gostam de fazer essas coisas manuais, é super importante você fazer o seguinte, aproveita agora que estamos no outono, daqui a pouco a gente tem inverno, então, assim, aproveita, certo? Para você ter uma fonte de renda extra aí, para que você consiga ter minimamente algo que possa ser rentável e que você possa comprar aí seus, sei lá, produtinhos de beleza, um esmalte, que você possa comprar um shampoo bacana, enfim, tá certo? Investe nisso. Outra coisa, pra quem... Voltando agora pra questão do digital de novo, tá? Eu fui e voltei. Não sei se ficou confuso, mas... Enfim, é que eu tinha esquecido de falar isso. Vocês que então gostam dessa coisa mais do digital, é muito, muito legal que vocês consigam também investir em, como é que fala? Oferecer o serviço de vocês para pessoas que precisam, por exemplo, de organizar uma planilha, que consigam fazer o administrativo de um profissional, que consiga fazer para ser uma assistente virtual, para que consiga minimamente organizar, né? Assistente virtual hoje é uma profissão relativamente nova, né? Que a pessoa faz toda a organização da agenda do profissional e aí negocia com a pessoa que tá chegando, negocia valor, enfim. Então fica fazendo essa coisa e tudo no online. Então, por que é bacana? Porque você não precisa estar ali no pessoal, né? No tete a tete com a pessoa. Então, você não é tão requerido essas habilidades sociais. Então é uma coisa um pouco mais protegida, que você fica só no virtual fazendo esse gerenciamento da agenda do profissional, tá certo? Então isso também é algo que tem sido bem legal, e eu sei que tem alguns cursos na internet que ensinam você a ser uma assistente virtual, tá? Tem alguns cursos, tem desde tickets mais assim, mais em conta, até tickets mais altos, tá bom? Mas é super possível. Vamos ver. Eu vou chegar nessa.
É a próxima, deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão gostando? Encaminha pra 2 pessoas que vocês gostam. Me encaminha. Deixa eu ver. Então, outra coisa que eu ia dizer é isso mesmo. É a questão de quem gosta de culinária. Quem gosta de cozinha. Quem gosta de cozinha. Como diz a Grace aqui, eu vou voltar a fazer brownie. É isso, gente. Você pega uma receita de família. Você pega uma receita, sei lá, outro dia uma pessoa que mora no Nordeste falou, acho que mora em Recife, falou que tá fazendo bolo de rolo, vai começar a vender, começou a vender no prédio, no próprio prédio, divulgou no grupo do prédio e no grupo de WhatsApp, e todo mundo começou a fazer pedido, e começou a ter um pedido atrás do outro. Então, gente, é super possível, certo? Se você gosta de, sei lá, tem alguma receita de empada. Eu falo empada porque eu amo empada. Eu sou a louca das empadas. Ou de coxinha, ou de qualquer outra coisa. Você esfirra, né? Assim, enfim, tem alguma receita familiar que vocês podem usar isso a seu favor, entendeu? Então, investe. E uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E agora que é o mais desafiador, agora eu tô falando mais pra quem tá no espectro, é o seguinte: é cuidar da embalagem, é cuidar do atendimento que você faz, né, com o seu cliente, que você oferece pro seu cliente. Por que isso? Porque, gente, às vezes, né, outro dia, muitos dos meus clientes falam assim, mas ele já comprou, por que eu tenho que agradar? Você tem que agradar para que ele compre de novo, né? Para que ele veja que o seu produto é de qualidade e para que ele perceba, para que ele se sinta, vamos dizer assim, valorizado pela compra que ele fez. Então, é muito importante a gente cuidar da embalagem, a gente colocar, enfim, pensar em coisas aí que não precisam ser caras, mas que hoje em dia, se você abrir aquele aplicativo, o Pinterest, tem uma série de coisas ali, de ideias que você pode tirar dali, sabe? Você pode pensar ali em N coisas pra praticar. Então, é muito legal, assim, você mandar um cartãozinho, você mandar, sei lá, um cartão fidelidade. Olha, a cada tantos pedidos você ganha isso. Mas, assim, são coisas que dá pra fazer em casa, né? E que assim, a pessoa acaba se sentindo especial e você acaba, como é que eu posso dizer, fidelizando o seu cliente. Isso é muito importante. Então, não é só ele comprou e tá bom, não preciso mais agradar. Não, você precisa ter essas ações, ter essas ações para que a pessoa compre mais vezes de você. Para que sempre que ela possa, ou como é que fala? Que ela queira alguma lembrancinha, por exemplo, ela pensa em te acionar. Essa semana mesmo, eu estava atendendo uma cliente que trabalha ela faz cadernetas, tipo, bloquinhos, assim, personalizados. E ela abriu uma outra dica, ó, anota aí. Ela abriu uma loja, gente, hospedou a loja dela na Elo7. E aí, ela tá vendendo os produtos dela e tal, precificou e coloca lá, e no Elo7 dá pra você colocar a quantidade de dias que vai demorar pro produto ficar pronto, enfim, até o envio e tal. E é super legal. E aí, ela, como é que fala? Ela começou ela fez uma venda uma vez pra uma cliente, a cliente gostou e tal. E aí acho que ia ter alguma outra coisa, alguma situação que ela precisava oferecer para os clientes dela. E ela fez uma encomenda grande para essa minha cliente, num formato diferente. A gente fez uma cotação, ela ficou a priori desesperada, porque é isso, fugiu do padrão. Não era algo que tinha ali na lojinha dela, mas assim, a gente com uma certa antecedência, a gente conseguiu realizar o pedido e fazer a entrega para essa pessoa, para essa empresa. Então, eu super acho que a gente precisa investir nessa coisa do digital. Vocês precisam estar aqui nesse mundo. A gente precisa, como é que fala? Ter essas ideias, enfim, e executar, tá certo? O que mais vocês estão falando? Empada é vida, é isso aí, empada é vida. Mais admiradores de empada.
O acolhimento é a alma do negócio. É a alma do negócio, Tairone. É muito, muito importante, né? Que a gente consiga aí acolher essas pessoas, né? E é o que eu tava dizendo, as pessoas, essa coisa da teoria da mente, a pessoa que está no espectro autista às vezes é deficitário, né? Em alguns casos, é importante porque ele precisa compreender que o outro, pro outro se sentir, como é que fala? Querido, vamos dizer assim, né? Para que ele consiga. Ele é uma pessoa importante, uma peça importante dentro ali da venda, certo? Então não é uma coisa simplesmente, eu vendi e acabou. Essa coisa do relacionamento, né? Da importância de você ter algumas pequenas ações, né? Que fidelizem o seu cliente é muito importante, tá certo? E isso começa desde o atendimento até o produto em si e na entrega, né? E o pós-venda. Então a gente tem que cuidar de tudo, percebem? Não é só vender. Você tem a pré-venda, a venda e a pós-venda. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito importante. E por que eu falo isso, né? Eu falo porque eu não sei se muitos de vocês sabem, mas assim, os meus pais são comerciantes. Então, a minha mãe tinha, quando eu era adolescente, uma livraria, na época que ainda existiam livrarias. Então, minha mãe tinha uma livraria e eu ajudava no período de férias. Eu ficava lá no balcão vendendo e tal, às vezes no caixa. Então, essa coisa da venda, essa coisa de estar com pessoas, é algo que faz parte do meu cotidiano há muito tempo, né? Há muitos anos. Então, por isso que eu falo com propriedade para vocês o quão importante é você realmente acolher e tentar, como é que fala? Oferecer o melhor, né? O seu melhor, quando você é o serviço, no meu caso, ou quando você faz alguma coisa e tá ali vendendo, tá certo? Então, sei lá, você vai vender, igual a Grace falou, eu vendo brownie, então vai cuidar da embalagem do brownie, vai fazer um bolo de pote, pega um pote bacana, né? Cuida da estética, coloca bonitinho as camadas, o recheio, cuida da embalagem, né? Então vai fazer uma embalagem mais rústica, legal, bacana, coloca pequenos cartõezinhos, enfim. A gente precisa cuidar disso, tá certo? Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão gostando? Aperta o coração pra mim, pra eu saber, por favor. Boa noite quem tá chegando. E aí, gente, é o seguinte, outra coisa que eu também esqueci de dizer é que tem vocês têm que aproveitar que tem muito curso agora online, gratuito, ou muitos cursos em algumas plataformas também. Eu tenho uma lista, depois quem quiser me chama no direct. Tem cursos que estão com 50%, 70% de desconto. Então que você pode aprender a fazer várias coisas, que você pode aprender desde a edição de vídeo, desde mexer no Photoshop, desde você fazer, como é que fala, fotos profissionais em casa, criando cenários, né? Tem um cliente que abriu um Instagram recentemente falando disso. E você também pode ter essa possibilidade de aprender a fazer receitas novas. Receitas de bolo, receita de torta, receita de salgado, fazer bolo de pote, fazer pão de mel, fazer brigadeiro gourmet, enfim, N coisas. E investir nas embalagens, né? Outro dia uma cliente que eu tenho já há algum tempo começou a fazer brigadeiro para vender, até postei um dia. Ela me mandou, na verdade, a gente tá fazendo online, eu atendo online. E ela me mandou, ela coloca numas marmitinhas, assim, sabe? Muito bonitinho e todo com umas forminhas diferentes, assim, tipo... eu não sei que material que é aquele, mas assim, o lacinho é um lacinho de chita, de pano de chita, aqueles panos coloridos, com uma coisa meio retrô, assim. Ficou uma graça, sabe? Muito bonitinho, assim. E a marmitinha também dessa ideia do retrô. Então, que é o conceito que ela foi pensando pra loja dela, né? Uma coisa mais retrô. A outra queria uma coisa mais sustentável. Então, ela faz lembrancinhas de bloquinhos de como é que fala? Personalizados. Mas são todos bloquinhos com, como é que fala? Com papel reciclável, tudo sustentável, é outra pegada. E tudo isso entra no preço dela,
né, na mercadoria que ela realiza a venda, entendeu? Então a gente precisa, como é que fala? Pensar muito bem mesmo de que forma que a gente vai colocar isso, né? Tem que ser algo muito pensado, por isso que eu falo, né? A gente, na terapia ocupacional, a gente faz algo que é imprescindível, independente da área de atuação que a gente esteja, tanto seja num consultório, numa reabilitação física, numa área neurológica, numa área de ergonomia, ou na saúde mental, enfim. A gente precisa e realiza a análise da atividade, né? Que a gente analisa todas as etapas da atividade, tá? Então, isso é imprescindível que seja feito, porque para que evite furos, para que as pessoas consigam, de fato, como é que fala? Como é que a gente pode pensar no mínimo de coisas que podem sair ali do escopo, do que é viável, do que é possível acontecer. Então a gente faz isso. Isso garante, Silvia, que nunca vai ter erro? Não garante. Mas a gente previne uma série de situações, tá certo? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão gostando? Vocês estão caladinhos hoje? O que tá acontecendo? Vocês estão falando pouco comigo? Comentem aí. É muita ideia? Como é que é? Como é que tá? Me conta. E agora, deixa eu ver se eu falei tudo. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, que também surgiu, foi... Como é que faz essa coisa do... Eu sou tímido, não sei o quê, do dog walker, né? Teve uma pessoa no direct que veio essa semana, né, pra mim. E aí, uma outra estratégia que eu usei com o cliente é assim... Ele também é muito tímido. E aí, a gente começou, então, a vender o serviço dele sem ele ter cliente. Nossa, isso é possível? Foi possível. Por quê? A muito custo, a gente conseguiu colocar, então, o telefone da mãe dele numa camiseta. A gente resolveu fazer a divulgação com camisetas, tá? E aí ele saía, tem né, o nome da empresa dele lá, e ele saía no bairro, mesmo durante a pandemia, tá, gente? Ele saía no bairro pra andar com o cachorro dele, com a camiseta. E aí as pessoas começaram a acionar a mãe dele, porque ele achava que ele não tinha tanta habilidade assim com o WhatsApp, para conversar com as pessoas, para negociar e tal. Então essa primeira leva de camisetas, foram acho que 7 camisetas que nós fizemos. Ele começou a passear, e só dele passear, e as pessoas perguntavam, é você? Quem é que é? Não sei o quê. E ele foi vendendo o trabalho dele. Então ele conseguiu o primeiro cliente, que indicou ele para um segundo cliente, que indicou ele para um terceiro cliente, e por aí foi, certo? Então, hoje ele já, como é que fala? Ele já consegue, se sente seguro para dar o número dele, para colocar na camiseta o número dele, e ele hoje, então, tem as camisetas com o número do WhatsApp dele, tá certo? É super possível também, tá vendo? A gente sempre respeita, além de ter que começar pelo que a gente gosta, né, que é mais fácil, a gente sempre respeita também o tempo da pessoa, né? Então, assim, ele se sentia muito desconfortável. Começava a ter algumas crises, alguns sintomas de ansiedade quando pensava que seria o celular dele ali na camiseta. Então, vamos manejar isso. A mãe dele falou que era possível conseguir tá ali. Então, a mãe conseguia responder as pessoas. Hoje ele já consegue. Então, é isso. Passo a passo, tá certo? É super importante isso. E agora, gente, pra gente ir encerrando, eu queria falar o mais, assim, uma recém-descoberta que tem feito o maior sucesso, tá? E eu acho que muitos de vocês não sabem disso. Vocês sabiam que vocês podem virar afiliados de algumas empresas? Pois é, gente, vocês podem virar afiliados de algumas empresas, grandes empresas,
E aí você, através do seu link, as pessoas fazendo compras, vocês conseguem também ganhar uma porcentagem em cima da venda que a pessoa fez, do que a pessoa comprou. Depende da loja isso, tá certo? É muito, como é que fala? Relativo de loja para loja, mas você pode sim se associar a essas lojas e tem assim, 3 meses você não pode ficar sem vender nada. Você, em algumas delas, na maioria delas, você não pode comprar pelo seu próprio link. Então você não pode, todas as compras que você faz com o seu link não gera crédito. E você tem um mínimo de crédito para cair na sua conta. Cai direto na sua conta. Então, através da sua casa mesmo, você consegue fazer vendas, você consegue ganhar dinheiro através desses links. Então, é só você encaminhar esses links para os seus amigos, para a família, enfim, para o pessoal da igreja. É super, super possível de acontecer, tá? Essas coisas. E eu vou confessar algo para vocês que eu tenho feito, porque em uma dessas grandes lojas eu sempre indico muitos livros para os meus clientes e para os pais dos meus clientes. E aí eu comecei a usar e eu vou dizer para vocês que, resolve, viu? Antes eu não ganhava nenhum tostão e hoje eu ganho uma porcentagem por cada livro que eu indico, cada coisa que eles compram através do meu link. Então, é super, hiper bacana. O inconveniente é que, além dessa coisa de você não poder contabilizar as suas compras, é que você, como é que fala? Não pode... Ai, perdi o que eu ia falar agora. Deixa eu pensar. O inconveniente aí... é que você não pode... Como é que fala? A pessoa, quando você manda o link, a pessoa tem apenas 24 horas para fazer a compra. Se ela não efetuar a compra em 24 horas, aí não entra para você, vai direto para a empresa, vai direto para a loja. Isso é muito ruim. Só que o que acontece? Você pode falar para a pessoa para quem você envia o link, você pode falar para ela que se ela coloca no carrinho através do seu link e fecha após 24 horas, aí sim entra para você o valor. Então, não sei se ficou muito complicado, mas assim, deu para entender? Eu acho que deu, né? É isso, você dá o link para a pessoa. Se em 24 horas ela conseguir realizar a compra, entra para você a comissão. Se em 24 horas ela não mexer no link, não clicar, não adianta. Se você envia o link e a pessoa não faz a compra em 24 horas, mas coloca no carrinho, vem pra você, tá certo? Entra pra você sim a comissão. E aí a comissão depende do item, né? Cada item tem lá uma porcentagem destinada, mas é super, hiper, mega possível de se fazer essa venda em casa, né, assim, sem a menor pretensão, você consegue aí, então, ter esse bônus. Eu tenho feito muito disso com os meus clientes e tenho conseguido ter um valor, resgatar alguma coisa aí, tá sendo bem bacana, tá certo? Vocês sabiam disso? Conta pra mim, gente, me contem se faz sentido, não faz. Vamos ver o que vocês comentaram. Que aula magnífica, obrigada, Tairone. Rô, saudade também de você. Nossa, que saudade. E quando você volta pro ambulatório? Rosana, querida. Então essa era a última dica que eu queria dar pra vocês. E eu acabei de me lembrar outra coisa aqui. Tem um outro modelo de negócio que vocês podem também se ater, enfim, e investir. São alguns credenciamentos que vocês podem realizar em algumas empresas. Empresas tipo, como é que fala? Doterra, empresas tipo... Ai, me fugiu o nome agora. Enfim, eu tenho uma lista, gente. Depois, quem quiser se interessar, me chama no direct que eu passo certinho. Mas eu esqueci. Mas tem uma série de empresas que você pode fazer... vendas, você pode se cadastrar, você se filia e você vai fazendo parte
desse sistema aí de pirâmide, tá certo? Então pra quem gosta, pra quem tem interesse. Eu tenho muitas mães que têm vendido e têm tido um bom resultado. E tem algumas pessoas também que estão se aventurando aí nesse mundo dos negócios, certo? É muito bacana. Então é isso, gente, que eu queria dizer hoje pra vocês. Ficou alguma dúvida ou não, me falem aqui. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar bastante, né, a respeito. Tem muitas possibilidades, sempre tem. A gente não tem vivido dias fáceis, nós não temos vivido dias incríveis, né? Mas vai passar. A gente precisa acreditar que vai passar, que tudo é isso, é uma fase. E eu agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui até o fim. Gratidão, viu? E semana que vem tem mais, tá bom? Muito, muito obrigada. Preciso ir agora, hoje é um pouquinho mais curta, porque eu tenho aula agora, tá bom, gente? Um beijo, até, viu? Gratidão!